Graça e paz, meu querido e amado irmão. Hoje, dia 5 de outubro de 2025, nós meditaremos no livro de Salmos e pegaremos o Salmo 124 e traremos o versículo 6 como linha do nosso devocional. Ele diz: Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos nossos dentes. Nós temos aqui mais um Salmos dentro daquele campo de romagem, né? Mais um Salmos em que outra vez o salmista ele se centraliza naquilo que é muito comum para ele, que é buscar segurança, é buscar gratidão, é dar gratidão, reconhecendo o quanto o Senhor é precioso na vida, não só do próprio salmista, como na vida do povo. Esses salmos, ele vai trazer a certeza que, que o Senhor esteve com o povo de Israel, livrando ele das situações mais difíceis, mais complicadas que nós temos na nossa vida. O salmista diz que não nos deu por presa aos seus dentes, ou seja, não nos deu a possibilidade, ele não concedeu, ele não quis fazer de nós, não quis nos destruir. Imagina quando alguém traz uma comida na boca, por exemplo, mastigar, você vê que nós somos, ou o alimento é completamente triturado, ou até mesmo o oponente, quando a gente exerce a força da nossa mandíbula sobre aquilo. E o Senhor ele não quis exercer nada sobre o povo de Israel no sentido de ira, no sentido de justiça nesse aspecto. A justiça do Senhor estava a favor do povo de Israel. E o salmista, ele praticamente ele reconhece. Eu acho que é um salmo muito de fato, em que a gratidão é o tom, vamos dizer assim, da condição dos salmos. O salmista aqui, ele não enaltece a sua força, ele não enaltece a sua capacidade de guerrear, ele não enaltece a sua habilidade, sua riqueza, suas posses, não. Ele, na verdade, ele traz para todos ali, todos que estão ao seu redor, todo o povo, para que não se esquecesse, que a companhia do Senhor, a presença do Senhor, o Senhor se fazer presente junto àquele povo, é que fazia com que eles prosperassem, é que fazia com que eles avançassem, é que fazia com que eles vencessem. Logo no versículo 1, ele já dá esse tom, porque ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Então ele diz: meus irmãos, povo, é o Senhor que está ao nosso lado. E essa questão da gratidão é algo muito sensível, muito importante. Dou um exemplo prático, a gente, na vida real, não aqui por situações de proteção, como é o caso que está trazendo aqui, mas, por exemplo, eu já me vi dentro da minha casa, minha mulher dizendo assim: ninguém não nos dá nada. Eu digo: será se ninguém não nos dá nada mesmo? E aquilo que recebemos, aquilo que temos, veio de quem? Veio da nossa força, veio do nosso trabalho, veio da nossa inteligência. Teríamos toda essa capacidade de produzir todos esses recursos, essa vida prazerosa, descansada que às vezes temos em relação a outras pessoas, a outras necessidades. E quando, por exemplo, eu recebo algo que me dão, às vezes um bolinho, um copo de suco, uma água, uma caneta de presente, essas coisas, as pessoas não nos dão, a gente tem rapidamente uma capacidade, uma facilidade muito grande de esquecer, vamos dizer assim, esses cuidados, esses mimos, essas ações de terceiros sobre a nossa vida. Mas o salmista aqui não. Ele não quer esquecer. Ele não quer esquecer que o Senhor esteve ao lado dele quando homens se levantaram contra o povo de Israel. E não foi uma vez só, foram diversas vezes. O salmista, ele sabe que a sobrevivência, por vezes, é devido ao Senhor. O salmista, ele até diz: se o Senhor não estivesse conosco, se não estivesse ao nosso lado, o que aconteceria? Ele, lá no versículo 3, ele diz: eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Quando o nosso oponente vem para cima da gente, ele vem com uma certeza de vitória. Mas aqui, a presença do Senhor fez toda a diferença. Eles não puderam vencer. Eles não puderam zombar do povo de Israel nesse momento. Eles não puderam levar seu despojo, aprisionar suas mulheres, nada disso. Porque a mão do Senhor estava protetora. E a gente tem dificuldade de ver isso na nossa vida prática. A gente não consegue enxergar o Senhor, às vezes, nos nossos problemas do dia a dia. Não consegue ver a mão do Senhor na nossa alimentação. Não consegue ver a mão do Senhor numa boa cama que dormimos. Não consegue ver, às vezes, a mão do Senhor nos dando o direito que não temos, mas Ele nos dá, Ele nos concede, por bênção dEle, o direito a dormir bem. Irmão, e eu na minha vida prática, na minha vida pessoal, se tem uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, é o direito de dormir bem, já que meu sono ele é bastante frágil, é uma luta que eu tenho diariamente, e é uma causa que eu tenho entregado ao Senhor, porque está longe da minha capacidade de resolvê-lo, mesmo tendo toda a ciência à minha disposição, no sentido de buscar os recursos da ciência.
O salmista, ele vai lá atrás, ele lembra das águas, tanto do Rio Jordão, mas principalmente as águas do Mar Vermelho, que se não fosse a presença do Senhor estando ao lado deles, elas teriam transbordado sobre eles. E a água teria praticamente varrido sua alma, querendo fazer uma referência que suas vidas teriam sido ceifadas. Mas o Senhor não permitiu. Mas os inimigos, os opressores, os soberbos, os agressores, os violentos, os maldizentes, que se levantavam contra o povo de Israel, que era conduzido pelo general do exército, que era conduzido pelo próprio Senhor, esses não tiveram a mesma alegria. O salmista reconhece que a sua alma, que as suas vidas, ela escapou, como um pássaro que vai para o laço do passarinheiro. Esse laço não teve o poder de tirar e ceifar a vida. Esse laço, que normalmente conduz à morte, inclusive quando a gente vai lá em Provérbios 7, falando sobre a mulher adúltera, ou adultério, o homem que adultera, o homem que se deita com uma mulher de um outro homem, ele normalmente está dentro de um laço de morte. Mas no caso aqui, como o Senhor estava com o povo de Israel, e o povo de Israel andava da vontade do Senhor, nenhum inimigo dele se sobrepôs, nenhum inimigo dele se gloriou de uma vitória sobre o povo de Israel. E o salmista conclui no versículo 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro está reiteradamente aqui trazendo essa certeza, trazendo para você e para mim, que o nosso socorro não vem do nosso amigo. O nosso socorro não vem dos nossos pais, não vem dos nossos dinheiros, não vem de nada. O nosso socorro ele vem do próprio Senhor, do nome de Deus. E a gente precisa crer nisso, precisa viver isso. Que bom, Senhor, que Tu ouve as nossas necessidades, que Tu anda conosco, que Tu vive conosco. E muito antes de eu clamar, muito antes de eu pedir, Tu já tem me socorrido, como tem socorrido o Teu povo. Fica na graça de Deus Pai, no amor de Deus, e que Ele possa nos cuidar, meu irmão.